Graça e paz, irmãos. Estamos já na reta final, nosso quarto e último encontro da disciplina Ética Cristã 2, do curso de Bacharel em Teologia pelo CETEC. Durante essas semanas foi uma alegria poder ministrar as disciplinas Ética Cristã 1 e 2 para vocês e espero em Deus que vocês se aprimorem, se aperfeiçoem, mergulhem no conhecimento bíblico, teológico, a fim de que possam, de fato, construir uma vida ministerial consolidada, firmada, né, consistente para o ensino da palavra junto à sua membresia. Deus abençoe vocês. Eu quero orar antes de tocar em nosso último assunto. Deus amado, em nome de Jesus, quero louvar-te, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Quero agradecer-te pela razão de viver, pela esperança que temos de vida eterna. Eu quero pedir a tua bênção em favor dos teus filhos que estão agora assistindo esse vídeo e que talvez as suas experiências, as suas necessidades sejam as mais variadas, mas eu sei que tu conheces cada um deles e há de manifestar a tua glória. Por isso lhe peço a tua bênção para as suas famílias, para o seu lar, para o seu ministério. Abençoe os teus filhos em tudo, que eles possam seguir os passos firmados nesta que é a única e inerrável palavra que é a Bíblia Sagrada. Que, ó Deus, todos os livros que venhamos a ler sejam apenas um complemento, pois é a tua palavra a referência, é a tua palavra a bússola para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou falar de dois temas hoje: guerra e política. Eu queria que vocês entendessem que vai ser rápido o assunto, vai ser superficial, mas espero que sejam motivados a pesquisarem sobre os assuntos tratados, tá ok? Quero ler um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz o seguinte: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Uma outra tradução vai dizer o seguinte: quando os justos governam, alegram-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Com base no texto que lemos, eu gostaria de introduzir o assunto guerra, trazendo uma definição. Segundo o dicionário Aurélio, é um confronto sujeito a interesses da disputa entre dois ou mais grupos de indivíduos ou mais ou menos organizados, utilizando-se de armas para tentar derrotar o adversário. É o confronto, é o conflito entre dois ou mais grupos, duas ou mais nações, enfim, você vai de acordo com a realidade do momento, em que se utiliza de armas para se chegar ao objetivo, que é conquistar território, bens, poder. E nós vemos na Bíblia Sagrada diversas histórias de conquistas. Conquistas, por exemplo, do rei Josafá, quando foi quando foi desafiado pelos amonitas e moabitas. Os oponentes, os opositores, os inimigos, estavam em número tão maior que era de 1 para 3. 1 de Judá para 3 dos inimigos. E Deus, como sempre faz, marca a história do seu povo, né?
mesmo em meio a qualquer tipo de adversidade, superioridade numérica, superioridade de armas, superioridade de conhecimento, Deus muda todas as circunstâncias e dá a vitória para o seu povo. Assim é conosco. Ele também faz isso conosco em todos os momentos. Ele nos abençoa em meio a toda e qualquer adversidade e nos traz surpresa quando vemos, com todas as nossas limitações, nós alcançando a vitória em Cristo Jesus. Então a gente vê, como esse e tantos outros exemplos na Bíblia Sagrada sobre guerras, né? E nesse caso em que havia o conflito narrado pela Bíblia Sagrada, o objetivo dessas guerras era glorificar o nome do Senhor, manifestar a glória de Deus. Em todos os conflitos em que o povo de Deus enfrentou, né, às vezes perdeu, poucas vezes, mas de uma forma geral, para a glória de Deus, o povo alcançou vitória. E a Israel tinha missão, então, diante do cenário mundial à época, de ser uma nação que atraía a atenção para si. Era a missão centrípeta de Israel, atrair os povos, a atenção dos povos para si, para mostrar em Israel, no povo de Deus, que o Senhor é Deus, que com Israel estava o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse contexto, rapidamente falando, a história nos mostra, no meio dos conflitos, a vitória que Deus garantia ao seu povo para a manifestação da glória de Deus. Existem três tipos, ou três pontos de vista em relação à guerra. Primeiro é o ativismo, segundo o pacifismo e o terceiro o seletivismo. Vamos então entender o que são esses três pontos de vista. O ativismo sustenta que o cristão está devidamente obrigado a obedecer ao governo e a participar de todas as guerras para as quais for solicitado. Bom, esse é o ativismo. Nós devemos participar de todas as guerras? São conflitos internos que geram em nós um certo receio de talvez cometermos algum erro em relação a uma tomada de lado numa guerra. Vamos usar como exemplo, você imagina o Brasil se envolver numa guerra na Arábia, no Iraque. Qual o interesse do Brasil em se envolver numa guerra lá no Iraque? Só porque outras nações com os seus interesses chamou, o Brasil deve participar? E se o Brasil tomar a decisão de participar, o cristão voluntariamente ele deve participar? É claro, todas as guerras sendo evitáveis, ou você podendo escolher, é claro que você não vai. Mas em nome da sua nação, é possível que haja uma necessidade, uma determinação. Mas nós não temos no Brasil a característica do tipo, do ponto de vista de guerra, ativista. Nós somos um país, uma nação pacífica, que não se preocupa em utilizar armas para se conquistar os seus interesses, mas é com trabalho, com administração, estruturando a parte interna do país, a gente consegue produzir e dessa forma ter autonomia e independência para com quaisquer coisas que o mundo possa oferecer. A gente tem que buscar a autossustentação. Então o Brasil tem essa característica de não se envolver em guerras. Assistimos
né? Eu, por exemplo, aos 44 anos, já acompanhei pela TV algumas guerras, né? E a gente viu mortes e mortes acontecendo, né, por um interesse de disputa de petróleo e outras coisas mais. A indústria da arma, né, que ganha com as guerras. Então você vê que existe todo um interesse em torno da produção, da motivação de uma guerra. Mas nós, brasileiros, não participamos, né, nesse sentido, né, mas buscamos sempre a pacificação, sempre ajudar para a dissolução de qualquer interesse de guerra. Ok? Então, com relação ao ativismo, existe, mas no Brasil nós não temos essa característica, graças a Deus. Né? Outro tipo, outro ponto de vista em relação à guerra é o pacifismo. E sobre essa definição, diz: reivindica que nunca é certo ir para a guerra que os leve a tirar a vida de outros. Né? Nesse sentido, né, o Brasil pensa de acordo com seus governantes, né, não havendo ninguém que queira afetar a nossa soberania, né, mexer com a soberania do nosso país. O Brasil não tem a característica ativista, mas pacifista, né, pacifismo, né, pacifismo. O Brasil ele evita, né, não quer entrar em conflitos para produzir mortes em outros lugares. Não, o Brasil já tem o seu sofrimento, as suas dificuldades, as suas mazelas. Então busca nos seus interesses, né, reestruturar o país e evitar sempre, né, qualquer tipo de conflito onde haja necessidade de confronto armado. Já tem dentro, internamente no nosso país, a guerra civil, né? Claro, não na dimensão que se é falada, mas existem, né, facções criminosas espalhadas pelo país que geram medo, receio, e as forças do Estado entram em conflito para impedir que a criminalidade se expanda, cresça, né, e dessa forma domine o país. Então, nessa busca pela, é, pela sustentação do Estado ao promover a segurança, há o conflito, e aí há mortes, tanto de um lado como de outro. Infelizmente, há muitas perdas, e lamentamos por isso, né? Nós evitamos, mas se o Filho de Deus, o cristão, tiver numa das forças policiais, em âmbito estadual ou federal, nas Forças Armadas, e tiver que cumprir sua missão, que ele o faça e que evite tirar a vida. Mas se acontecer, né, é tão somente por cumprimento do dever legal. E o cristão não tem que ficar preocupado com relação a isso. Ele cumpre a sua obrigação, né, de proteger o cidadão. E aquele que está indo contra a lei, diz a Bíblia Sagrada, né, é bem clara, né, que o salário do pecado é a morte. Né? Então, as pessoas geram consequências para a sua vida, positivas ou negativas. Né? As negativas é morte, prisão. Então, se você, nesse sentido de guerra interna, o cristão que se apresenta para o trabalho nessas forças, sejam policiais, militares, que cumpra o seu dever com legalidade e legitimidade. Tá ok? Referência bíblica para o pacifismo está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que vai dizer o seguinte. Versículo 13. Não matarás. Não matarás. Você deve buscar o exercício da sua atividade
sem buscar esse objetivo, de não matar. Porém, se acontecer por cumprimento do dever, você, cristão, não está condenado em Deus em relação a isso. Fique em paz, tranquilo, tá ok? Outra referência está em Mateus capítulo 5, versículo 39. Mateus capítulo 5, versículo 39, que vai dizer o seguinte. 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nós, se tivermos que evitar um conflito, um problema maior, se for necessário dar uma volta de 2 quilômetros a mais, assim o faremos para evitar o problema. Mas se tivermos que encarar o problema de frente e inevitavelmente, vamos encarar e vamos resolver da melhor forma possível. Agora, eu abro aqui um parêntese para te explicar que em relação ao pacifismo, né, nós realmente não buscamos, né, nenhum tipo de conflito que possa, talvez, numa situação mais grave, gerar a morte. Mas a gente precisa, como cristão, entender que é obrigação minha e sua, dentro da sua casa, proteger sua família. Se o inimigo vier para tentar afligir sua família, proteja a sua família. Somos os responsáveis, né? Vamos proteger, sim. Se necessário dar a vida pela nossa família, nós vamos dar, sim, proteção. Vamos evitar qualquer tipo de desdobramento mais grave. Mas se inevitável isso acontecer, que você esteja certo, que protegendo a sua família, você está resguardado por lei e pelo Senhor. Tá ok? Matar é sempre errado, né? Principalmente quando você deseja fazer isso, né? Quando há um conflito e acontece, você não desejou, mas por meios legais teve que chegar àquele objetivo, você tem o respaldo da lei. Tá? A guerra é uma forma de homicídio em massa. Né? É um outro ponto que eu estou falando aqui em relação ao pacifismo. A gente sabe disso. Né? Tem gente que morre, às vezes, sem saber a motivação, mas vai para a guerra. Está lá convocado. Tá? Né? Tem o serviço militar obrigatório. E aí, numa guerra, né, os interesses de um país, né, talvez não sejam tão claros em relação aos seus liderados que estão lá na guerra, na ponta, na frente da batalha. E muitos morrem, né, porque amam sua nação, mas talvez não tenham ainda compreendido a motivação de tudo isso. Talvez guerras evitáveis, né, mas as pessoas, por dedicação à sua nação, acabam dando a sua vida, né? Israel agia como instrumento teocrático, né? É o que eu já expliquei sobre a missão centrípeta de Israel. No meio da guerra em que Israel participava, o objetivo era mostrar a glória de Deus. É lindo isso, né? Muito bem, e o terceiro ponto de vista, além do ativismo, do pacifismo, agora tem o seletivismo. Seletivismo, que significa é certo participar de algumas guerras, justas, injustas ou nunca. Né? Esse é aquele meio termo que fica para lá e para cá, que vai escolhendo de acordo com as necessidades. Né? Por exemplo, nós somos brasileiros. Nós temos a Amazônia, que dizem que é o coração do mundo. Só que o mundo desmata, faz tudo de errado e quer cobrar da nação brasileira a preservação da Amazônia. E alguns acreditam até na interferência ou tentativa de gerenciamento daquilo que é nosso como nação soberana. Está errado. E nós, brasileiros, devemos proteger a nossa pátria contra o inimigo. Nós não podemos admitir de fato
somos defensores de nossa nação, né? Assim como os demais são de suas, né? Temos que cumprir nossa missão e valorizar o que temos, tá? Mas o Brasil foge de qualquer conflito. Temos hoje um presidente com pulso, né, e que tenta conduzir da melhor forma possível. Mas é uma tentativa muito grande das pessoas, das outras nações, quererem, na verdade, sob a alegação de proteção, né, o objetivo principal é retirar a nossa riqueza. Isso não deve ser admitido. E se necessário for convocados, em algum momento formos para a proteção da nação, que o sejamos e cumpramos a nossa missão com toda a responsabilidade. Tá? Proteger a nossa família, proteger o nosso povo. É assim que deve ser. Ok? Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Romanos 13, peraí. Romanos 13. 1 vai dizer o seguinte, ó. Toda alma, preste atenção, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. Nós temos uma lei que coloca limites para a nossa conduta. E se nós descumprirmos, desobedecermos ou quebrarmos as leis em vigor e dessa forma cometer algum crime, devemos ser apenados por isso. Devemos ser responsabilizados por nossas má conduta. Então, as autoridades constituídas na nossa nação são constituídas por Deus. E se nós, querendo ou não, ainda que escolham errado, mas né, eles passaram por um processo, um concurso, ou foram eleitos, e a eles devemos obediência. Né? Claro, a obediência e o respeito têm um limite. O limite está imposto aqui, ó. Bíblia Sagrada. Nós vamos respeitar e obedecer com base na Bíblia Sagrada, um limitador. Nós não vamos receber ordens absurdas e cumpri-las como se assim pudesse. Não. Nós temos que cumprir com base na moralidade, na ética cristã, a ética bíblica. Tá ok? Bom, a gente, nesse cenário, nessa ideia de guerra, a gente sabe que dentro dos alvos a serem alcançados, por trás da guerra existe o terrorismo, existem práticas como a tortura, coisas que causam mal às pessoas por conta de decisões tomadas daqueles que participam da guerra. Então, por exemplo, eu como cristão, eu não participarei jamais de uma tortura, jamais participarei de um ato terrorista. Farei da forma legítima, cumprindo a legislação daqui do meu país ou de outro país, mas cumprir rigorosamente. Né? Nós não devemos achar que por causa da guerra a gente pode cometer todos os tipos de atrocidade negativa. Está errado isso. A gente tem que ter respeito ao ser humano, né? De amar ao próximo. É o que a Bíblia diz. Né? É ter misericórdia pelas pessoas, é acreditar que o ser humano pode mudar de vida, pode melhorar, e se ela receber uma oportunidade para viver, que viva e viva bem. Claro, tem aqueles teimosos que querem, não tem jeito. Né? Me perguntaram certa vez por que pessoas morriam no Antigo Testamento. Morriam nas guerras, né? E com certeza Deus conhecia o coração, né, daqueles que participavam das guerras. Se tivesse um justo, Deus preservaria aquele justo. Né? Se tivesse, eu estou falando dos adversários de Israel, né? Aos adversários, né, que vinham conflitar com Israel, se houvesse justo da parte contrária, com certeza Deus cuidaria daquele.
Tá? Israel enfrentou batalhas, seus homens morreram e morreram em nome do Senhor dos Exércitos, né? E para eles a eternidade está garantida, né? Porque Cristo Jesus lá na frente, quando morreu no Calvário, o poder salvífico da cruz foi suficiente e capaz de alcançar a todos do Antigo Testamento, a todos naquele momento e posteriormente para o futuro, né? Todos que aceitarem a Cristo, né, foram alcançados, e pela cruz aqueles que nem sequer conviveram com Cristo, mas sabiam que havia um Redentor, um Salvador que iria vir, esses foram alcançados pela misericórdia de Deus. Ok? Bom, então a gente tem que compreender que pela Bíblia Sagrada, né, esses conflitos poderão existir. Nós ouvimos falar, e a Bíblia nos é clara com relação a isso, sobre as guerras e rumores de guerras, e a gente precisa orar a Deus para que não aconteça, mas se acontecer, que Deus tenha misericórdia. Mas uma coisa você e eu precisamos saber: nós estamos aqui aguardando o arrebatamento da igreja. Muitas coisas iremos enfrentar, mas tem coisas que são características do pós-arrebatamento, né? Eu, como assembleiano, acredito no período da grande tribulação. A igreja não estará presente aqui no período da grande tribulação, já terá sido arrebatada. Então, para nós, é a forma como eu acredito, e também, se vocês compreenderem concorrentes teológicas diferentes, também independe. Vocês, né, de acordo com o entendimento de vocês, amadureçam, se aprofundem no conhecimento com relação a essas correntes teológicas. Mas, né, eu me posiciono como um teólogo que acredita no período da grande tribulação, onde a igreja já estará com o Senhor. Tá? Então, algumas coisas nós não iremos estar presentes, mas os sinais demonstram o caminhar para a grande tribulação, tá? Para o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Eu não quero estar na grande tribulação. Não sei se vai ser a minha geração, a geração dos meus filhos, né? Mas eu acredito como se Cristo viesse hoje para buscar a sua igreja. Tenho tranquilidade de que se ele vier, vai levar a minha família para os seus braços. Nós estaremos com o Senhor. Tudo vai ficar, os interesses econômicos, o que motiva a guerra nesse mundo é poder, é dinheiro, é ganância. As pessoas são motivadas a tudo isso, a esses sentimentos que causam a ausência do amor é tão clara nessas pessoas, né, que buscam o seu fortalecimento financeiro ainda mais. Quem é rico quer ficar mais rico ainda, porque acha que um dia, se não ficar mais rico ainda, um dia pode perder sua riqueza. Poxa, assim, enfim, é o diabo cegando o entendimento das pessoas. E tem ainda a questão do amar ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que amam o dinheiro de tal maneira que são capazes de tudo, de mentir, de enganar, de trair, de matar, de agredir. Infelizmente, o dinheiro traz o caos social para algumas pessoas, tá ok? Então, quero terminar esse momento falando sobre a guerra. A gente poderia falar algumas outras coisas, mas eu já vou definir já esse assunto sobre guerra, pedindo que vocês leiam, busquem informações, né, se aprofundem na Bíblia Sagrada, né, cumpram a sua missão, né, e saibam que Deus está cuidando da sua vida, cuidando do nosso país, da nossa nação, não só do Brasil, mas de todas as nações que buscam ao Senhor. A gente sabe que não é fácil. O anticristo está querendo, tá querendo vir à tona aí, mas nós não, como igreja, não estaremos aqui. Vitória! Vamos agora ao próximo vídeo, onde estaremos falando sobre política de uma forma bem rápida.
Deus te abençoe.